Olá para você que está me assistindo. Hoje eu peguei uma foto da Elsa e a gente vai usar o molde de Luca e nós vamos transformar e ver como que a Elsa fica misturada aí no molde do Luca, né, no caso. Lembrando que se vocês estiverem aí gostando desse tipo de vídeo e quiser que eu traga mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim eu sei que vocês gostam e posso trazer mais vídeos nessa temática, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a ajustar a base aqui do rosto, né? Porque a Elsa tem um rosto fino e o Luca tem um rosto mais arredondado. E aí, aproveitando essa, eu já venho puxando a orelha também, que eu acho que é um fator muito importante. Depois que eu fiz isso, na parte de cima do cabelo, eu já vou limitando aqui a parte da testa. Tirei esse cabelo aqui da Elsa, que tava pegando na testa, porque no caso o Lucas só tem a parte ali do tupete, né? E aí eu realmente moldo conforme o molde, né? Pra ficar parecido. Depois eu venho com o cabelo na parte de cima da Elsa e vou arrastando para ele ficar dentro do molde conforme o cabelo do Luca. E aí ficou legal. Na parte de baixo eu dou uma afinada naquela parte ali de cabelo, só que a trança da Elsa eu não tirei. Eu deixei, permaneci com a Elsa com a franja dela, sabe? Depois disso, eu vou puxando também na parte de cima. O pincel aqui, quanto maior ele tiver, mais coisas ele arrasta. E aí eu fui puxando. Como eu não queria deformar o fundo, eu não deixei tão grande o pincel, porque eu queria esse fundo azul, sabe? Então eu fui fazendo com mais calma. E aí não tem segredo nessa parte. Nessa parte eu fui ajustando aqui dentro e aí trazendo o máximo possível para dentro aqui da limitação do cabelo. Até as ondas eu respeitei para ficar bem parecido mesmo e no final a gente conseguir ver como que fica. Agora que eu já tô quase na final, né, na parte do cabelo, eu tô só na lateral. E aí eu vou moldando e aí eu diminuo o pincel para colocar o cabelo nesses vãozinhos aí que tem no cabelo do Luca. Depois, a última mecha é essa aqui perto da orelha. E aí eu faço a mesma coisa, vou puxando e aí eu vou deixando dentro do molde. Depois que eu fiz isso, eu aumento o pincel. E aí agora a gente vai para a parte das expressões. E aí na hora de começar com essa parte de expressão, eu vou começar aqui no caso com o nariz. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, eu vou dar preferência em deixar ajustadas essas duas entradas do nariz. E depois disso eu vou puxando para cima para ficar, porque o nariz da Elsa é rosinha, né? Então eu acabei puxando o nariz dela para toda essa extensão do molde do Luca, porque aí a gente já tem aquele degradê. E depois disso eu também vou fazer com o olho. A Elsa já tem um olho grande, então eu não precisei aumentar tanto assim o olho dela. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado, não precisou ser tão esticado. E aí do outro lado eu também faço a mesma coisa. E a sobrancelha da Elsa é bem mais baixa do que a sobrancelha do Luca, então eu vou puxar a sobrancelha dela bem pra cima. No outro olho a mesma coisa, eu mais me preocupo em deixar a parte azul do olho dela dentro do molde, de onde é a parte de dentro do olho, que o restante eu vou vir corrigindo com o pincel desvanecer. Agora a gente tá na sobrancelha, eu acho que de todo o molde, a sobrancelha e a boca é a parte que eu mais arrasto. E aí eu até tentei alongar e deixar mais grossa a sobrancelha dela, mas por fim eu acabei entrando na conclusão que era melhor eu pintar ao invés de tentar abrir assim, ó. Tá vendo que eu tentei abrir? Porque a Elsa tem a sobrancelha bem fininha. Então eu precisei abrir bastante para conseguir. E no caso aqui eu fui puxando, mas aí eu falei, não, não vai ficar nem legal desse jeito, não tem nem sobrancelha para engrossar tanto. E aí eu acabei desistindo. Mas aqui no caso do início, eu puxei bastante, no outro lado eu também puxei até eu ter tido essa ideia, sabe? E aí eu fui fazendo a base, fui fazendo em cima e fui puxando, aí depois eu fui pro outro lado. E aí quando eu fui pro outro lado que eu falei, nossa, então, né, dá pra eu simplesmente preencher, pintar isso aí. Na boca dela, né, eu fui puxando, a boca do Luca é um risquinho. Então, basicamente, eu vou afinando a boca para ficar aí dentro desse molde de risquinho e o restante a gente vai consertando.
Para consertar, a gente vai criar uma nova camada acima, né? E aí a gente vai com o pincel desvanecer, vai selecionar a cor. E aí a gente vai retocando tudo isso aí que vocês estão vendo. Eu vou retocar a pele dela, eu vou retocar a parte branca do olho dela e vou retocar a sobrancelha, que foram as partes que mais precisa, assim, de retoque, sabe? E aí eu vou preenchendo toda essa parte do rosto, igual vocês estão vendo. Faço isso também do outro lado. Faço todo o molde, todo bonitinho, igual vocês estão vendo aqui. E depois que eu fiz isso, eu vou fazer também na boca, que a boca dela também eu arrastei bastante. Eu gosto de tirar essa marcação da boca mais alongada. E também tem a parte da sobrancelha. A parte da sobrancelha eu venho preenchendo, tá vendo que é bem facinho? E aí, como é o pincel desvanecer, eu não precisava ter esticado tanto. Eu demorei até pra lembrar que eu tinha essa opção, mas o importante é que eu lembrei, né, gente? E depois a gente vem com a parte branca, que a parte branca meio que entrou, né, tipo, interferiu bastante no restante do olho. Então, eu vou passando por toda essa parte de fora do olho. E aí, eu passo até embaixo, que tá um pouquinho pixelado, diminuo o pincel pra não invadir realmente e ficar bem certinho a parte do olho. E aí, eu faço também isso do outro lado. Aí, nessa parte do olho, eu vou seguindo a mesma coisa, lembrando que o pincel que eu tô usando é o pincel desvanecer, tá, gente? Ele tá acima do pincel aerógrafo. O pincel aerógrafo é aquele bem levinho e esse aí é tipo estilo pincel aerógrafo, só que ele é um pouco mais forte. E aí é isso, depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel de desfoque, aí eu até preenchi essa parte do olho dela, porque invadiu ali um pouquinho o azul, né? E aí, como o preto, aí como eu não queria, eu só vim preenchendo com azul, que eu selecionei do próprio olho. E aí, eu também faço isso do outro lado. E aí, eu vou preenchendo toda essa parte, igual vocês estão vendo. E aí, preenchendo, a gente já tem essa base legal. Então, tendo a base, agora eu venho com o desfoque e vou dando batidinhas para desfocar e tirar um pouco a marcação, que eu achei que estava muito marcado. Faço isso na parte de cima, faço isso na parte de baixo, e aí eu tirei, no caso, o molde. E aí eu fui tentando acertar algumas partes, né, para não ficar tão desconfigurado, mas eu gostei do resultado. E eu vou mostrar para vocês o resultado final mais aberto. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Eu gostei bastante do resultado. Você olhando assim, ele remete o look, assim. Eu achei que deu bastante transformação na parte do rosto da Frozen, né? No caso da Elsa. Lembrando que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, quiser mais vídeo nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim eu sei que vocês estão gostando e trago mais vídeos nesse estilo. Link do meu novo canal, Luli Sans Art, aqui na descrição do vídeo. E até o próximo!